jeito, né, erguendo prédios que são iguais uns aos outros, né? A gente olha aqui no Recife, você vê um prédio que está, né, super chique, super caro aqui, as Torres Gêmeas, e você vê igualzinho aos outros prédios que estão em todos os lugares, e o pessoal não tem nem esse cuidado arquitetônico, né? Então a gente resolveu fazer uma brincadeira com isso, né? E empatar, né, a vista das pessoas, né, construindo essas torres que são uns prismas de TNT e PVC, né, pintados como se fossem prédios, com aquelas, né, pinturas monótonas iguais os prédios do Recife, e a gente se perfila na frente das orquestras ou dos shows ou dos palcos e impede que as pessoas vejam o show, vejam a atração, né, como uma forma de problematizar, né, essa atuação, essa verticalização, né, que ocorre na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas aqui no Recife especificamente, a gente disputa essas frentes d'água, então só quem tem direito à vista é quem está nos últimos andares dos prédios, né? Então a ideia é tirar essa onda com, né, o direito à paisagem, né, o direito à ventilação, né? E a pessoa se sente bem oprimida quando você fica no meio daqueles prédios ali, a pessoa fica meio, irmão, sai daqui, velho. A história do Eu Acho Pouco é totalmente voltada à resistência, né? Tem totalmente a ver com resistência. A gente nasce em 1977, no meio da ditadura, e o objetivo era reunir exatamente quem era contra o regime e queria tirar uma onda e brincar naquele momento com segurança e também junto, né? A gente retoma um pouco esse momento agora, onde a gente brinca com... Todo mundo segura a mão de todo mundo, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Quando a gente também tem as mesmas bandeiras. É uma pena que a gente, tantos anos depois, esteja lutando e falando das mesmas bandeiras, mas totalmente. Carnaval é resistência pra gente e tá na nossa história totalmente. Eu sou gorda, mas eu pulo. Nasceu também sobre a questão das mulheres negras, né? A gente conversando, né? Onde era que estavam as mulheres negras? E aí, se você entra numa loja, cadê a roupa para as gordas? Né? Se você tá numa escola de samba, onde é que tá as gordas? Né? Tá totalmente coberta, vestida de baiana. E aí, a gente conversando num grupo de amigas, eu, Nadege e Paizinha. Aí a Paizinha levantou-se: minha filha, eu sou gorda, mas eu pulo. E foi daí que o Grupo Espaço Mulher já queria fazer um carnaval na comunidade, porque não tem nada na comunidade. Mas a gente não queria fazer qualquer carnaval, né? E aí foi daí que surgiu o Sou Gorda, mas eu pulo, que a gente já faz um trabalho de resistência na comunidade, com Beleza Negra, o Júlio das Pretas, o Ocupa Passarinho. Então, isso são trabalhos de resistência que a gente denuncia a falta de políticas públicas dentro da comunidade, de Passarinho, e foi daí que surgiu o Sou Gorda, mas eu pulo, que está fazendo 10 anos. Certo. E citando mais uma vez o Simers, né, que eu falei aqui na abertura do programa, tem uma frase que eu peguei dele que eu achei interessante, que ele disse que não tem a menor dúvida que os melhores carnavais costumam acontecer nos momentos mais complicados. Vocês acham que, considerando que pela primeira vez em muito tempo a gente está num governo conservador, esse vai ser um carnaval diferente? Diferente eu não sei, mas divertido com certeza. Irreverência não vai faltar, a gente já pode ver, né? Pelos hinos que tem se cantado em Olinda, por exemplo, Bolsonaro é lembrado o tempo inteiro, não da melhor forma. Eu fiquei até meio chocado hoje, que eu vi uma notícia que eu não sei se é notícia mesmo, enfim, né? Esse tipo de fake news, a gente não sabe o que é notícia de verdade e o que é fake, mas que a Polícia Federal teria se disposto a escoltar o boneco do presidente nas ladeiras de Olinda, né? E eu fiquei assim, passado, né? Precisa de escolta para um boneco, né? É muito medo da brincadeira, né? Porque o que você vai fazer com o boneco? Ninguém vai tacar fogo no boneco, né? Mesmo que alguém dê uma facada no boneco, é o boneco, não vai ter nenhum dano. Então, assim, eu acho que vai ser um carnaval de mais resistência. Acho que quando a gente se sente assim, né, imprensado, a gente reage, né? Indo mais pra rua mesmo, e botando mais a cara na rua e, né, reforçando as brincadeiras, né? A necessidade de extravasar fica maior também. Então, acho que vai ser um carnaval mais intenso. E em tempo de todo esse retrocesso que a gente está tendo, né? Nós, pernambucanos, somos bem criativos, né? E eu, com certeza, esse carnaval vai dar o que falar, né, no mundo inteiro. Porque está cada vez aparecendo coisas bem reverentes mesmo, né? E aí a criatividade de nós
pernambucanos. Eu acho que é como você falou, é a necessidade também da gente colocar para fora sentimentos que estão guardados e que acho que agora estão latentes. E que é essa necessidade de se expor mesmo, né? Dizer, que história é essa de guardar? Ao contrário, abra os armários e coloque tudo para fora. Eu acho que uma consequência, uma das consequências mais positivas desse caráter de resistência que a gente tem no carnaval se materializa um pouco hoje nessas histórias como o aconteceu no carnaval, né? Essa campanha que a gente tem do não é não, né? Hoje a gente tem um público que é muito mais atento ao próprio corpo político, né? De como você tá sem camisa, sem roupa no carnaval significa outra coisa também. Vocês acham que hoje a gente já tem um carnaval mais consciente ou a gente ainda tem muito o que caminhar nesse sentido? Eu acho que a gente ainda tem muito que caminhar, mas eu acho que a gente caminhou bastante. Eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos. Eu não sei se eu vivo numa bolha, eu acho pouco é uma bolha em Olinda. A gente, por exemplo, convida muitas meninas para saírem, outras troças, outros blocos, para se juntarem a gente, saírem a gente, às vezes, as meninas sem camisa, etc. Porque a gente acredita que isso é uma forma de resistência, é uma forma de expressão. Mas eu acho que a gente ainda sofre, sim. As mulheres ainda sofrem sério. Acho que as mulheres podem falar melhor do que eu. Principalmente nós, mulheres, principalmente as mulheres negras, né? Ainda sofre esse tipo de repressão, mas aí estamos na luta, né? O movimento feminista, a gente tá aí dizendo não é não, né? Ninguém solta a mão de ninguém, porque aí o que aconteceu com uma, tá acontecendo com todas, e a gente tá nesse carnaval atenta, né? A tudo que acontecer com as mulheres. Mas aí chamar a atenção para outras bandeiras também, as bandeiras gays, LGBT, os próprios trans, que muitas vezes são escondidos, que a gente precisa começar a dar visibilidade a isso e mostrar, não, minha gente, somos iguais. E aí começar a falar desses assuntos também. Pois é, eu acho assim, que a gente avançou sim, né? A gente tem uma possibilidade de expressão que não sei se era a mesma que havia alguns anos atrás, né? Mas a gente também vem problematizando as coisas, né? Hoje a gente escuta algumas marchinhas de carnaval, algumas letras de frevo mesmo, né? Mais antigas, que você fica pensando assim, rapaz, eu acho que eu não vou cantar essa música não, né? Porque você percebe o preconceito embutido ali, né? Então a gente vê que houve sim um avanço, mas ainda falta muito chão pela frente ainda, né? Temos que brincar um bocado de carnaval ainda para poder... né? E quando a gente nota que hoje existem situações em que músicas são minimizadas ou até mitigadas porque são preconceituosas, né? Então acho que houve avanços sim, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Teve avanços, mas mesmo assim, se você da comunidade, as meninas ainda estão dançando aquelas danças, né? Que é preconceituoso para nós mulheres, mas não tem a consciência, né? E aí é nesse sentido também que a gente tem que estar, né? Sempre alertando o que elas estão lançando, né? Você falou, a gente não sabe hoje em dia o que é notícia falsa, o que é verdade. E aí eu tava me lembrando também de uma coisa que pra mim tava na dúvida se é verdade ou não. Aquela história de que ia ter um boicote dos eleitores de Bolsonaro ao Axé-Pouco. Isso Poxa, aconteceu. a gente ficou esperando, mas a gente viu um bocado lá, infelizmente, porque a gente queria que mais gente que se identificasse com o bloco estivesse presente. Tava bastante cheio e infelizmente tinha alguns bolsonaros por lá. Mas assim, boicotem, por favor. É importante. Resistam também. Resistam também. Vão pra... da direita, pô. Exatamente, procurem suas tribos. Não disseram que ia criar um bloco, como é o nome? Vão junto com o graça, boneco, vão junto com o boneco, protegendo o boneco. É um bom... Isso, né? Eu vim de graça, uma coisa assim. Assim, pensando nesse público especificamente, né? O carnaval conservador, né? Ele parece estar muito associado aos espaços fechados e privados, né? E menos no carnaval de rua. A gente ainda tá... esse novo governo tá igual ao carnaval, né? Parece que já tem uns 6 meses que tá acontecendo. Mas ainda é pouco tempo. Vocês acham que a gente tem aí, daqui para frente, uma possibilidade de ter dentro de um governo conservador, um carnaval que também é mais distante da rua, um carnaval que vai começar a favorecer mais esses espaços fechados? Eu acho que aqui em Pernambuco, a gente vive assim, meio que numa bolha, né? Meio que numa ilha, né? Não só porque na perspectiva do eleitoral, né? O governo se alinham com
a oposição ao governo federal, né? Mas também pela nossa própria característica do carnaval. Então, assim, os espaços elitizados que são os camarotes, né? São os clubes e etc. Né? A rua continua sendo um espaço de disputa, né? Quem está na rua está disputando, né? Por isso que o boneco precisa de escolta. Né? Então, assim, acho que isso daí não tem uma perspectiva de mudança no curto prazo, não. O que pode acontecer, no meu entendimento, é enfraquecerem, como esse ano já vai ter um enfraquecimento das agremiações tradicionais do Recife, né? Que não vão estar nos focos principais, né? Não vão estar desfilando nos dias principais. Então, isso aí já é uma forma de você afastar o carnaval do povo, né? Você coloca o povo distante do foco de folia e deixa o foco de folia para os turistas, para a classe média, para quem está mais bem estabelecido. Né? Da mesma forma, lá em Olinda, como é que se faz essa filtragem? Né? A polícia vem, o menino de cabelo colorido, é preto, já encosta ali, leva uma coleja e já dá o enquadro. Né? Isso é para expulsar essas pessoas do carnaval. Né? Então, nesse sentido, pode sim se acirrar. Hoje, a principal luta do Eu Acho é Pouco é a manutenção e a preservação do carnaval. A gente se tornou uma fundação nesse último ano, pouca gente sabe disso. A gente, na verdade, não fez nenhum tipo de divulgação disso, talvez seja a primeira vez que alguém esteja falando. E o objetivo da gente é preservar o que a gente considera ser um pedaço da cultura importante no nosso estado. E para isso, com certeza, é manter o carnaval de rua. Foi por isso que a gente deu esse passo que a gente considera tão importante, que foi fazer o nosso baile, que era tão concorrido e já era tão caro e que já não tinha identificação com quem somos, aberto. Então, esse ano nós fizemos um baile para, 12, 15 mil pessoas. A gente não tem ideia de quantas pessoas estavam ali, mas a gente sabe que era muita gente. Com esse objetivo, aquele baile para você ainda não dá lucro, a gente ainda tem prejuízo com o baile, mas hoje, graças a Deus, o Acho é Pouco consegue ter outras fontes de renda que consegue pagar esse baile especial de rua e fazer o nosso carnaval de rua, sabe? E eu acho que isso é uma forma de resistência e isso é uma forma de dizer, olha, o carnaval está aqui presente, continua de graça, continua da rua e continua sendo do povo. Esse é o nosso objetivo. E o Sou Gorda, a gente brinca na comunidade, né? Nas ruas da comunidade. Antigamente tinha várias outras atrações, mas as pessoas foram adoecendo, outros se mudaram. E só ficou o Sou Gorda, mas eu pulo, que é do Grupo Espaço Mulher. E a gente anda das ruas, porque a gente saía um domingo depois do carnaval. Esse ano a gente vai sair na terça-feira, porque não tem nada. Então as pessoas... A comunidade está totalmente esquecida, né? Não só a comunidade de Passarinho, mas outras comunidades também, que tinha seus polinhos, que hoje não tem mais, né? Então, tiram as pessoas do centro da cidade, mas bota em lugares que não tem nada. Então, as pessoas vão ficando, né? O racismo ambiental, expulsando a negrada do centro da cidade, né? E bota nas comunidades sem nada, né? Sem nenhum lazer, sem nenhuma cultura, e aí as pessoas estão lá desprezadas. O Bruno, eu queria até fazer um alerta, assim, a gente vê, eu acho que quando a gente está no Eu Acho é Pouco, essa questão de tradição, de passar para quem... para os nossos filhos, assim, eu obrigo minha filha aí, ela não tem opção. Ela, na verdade, primeiro ela se divertia muito, hoje ela está numa fase de mais ou menos lá e cá, e daqui, como normalmente a geração quando vai ficando um pouco mais velha, vai curtindo mais e acaba se envolvendo naturalmente. Hoje a gente já está criando uma nova geração que deve assumir o bloco. Mas eu não sinto isso no resto do estado, eu acho que isso precisa partir do folião. Se você gosta de carnaval, você precisa se envolver com um bloco. E não pode ser só os blocos que todo mundo faz, sabe? Você tem que criar seu próprio bloco. É como ela está dizendo, é como sentir que necessidade é essa, qual é a sua bandeira. Se junta com amigos e começa a defender isso. A troça do Emplatando Tua Vista é um grande exemplo disso também. Começou pequeno, acho que começou com uma brincadeira, inclusive, né? E hoje tem uma importância simbólica muito, assim, fundamental para o nosso estado. Eu complementaria assim, começou pequeno, depois ficou menor. É complicado, assim, é importante isso que ele falou realmente, né? De se criar essas tradições, né? Essas brincadeiras que representam, né, as nossas próprias pautas, assim por diante, né? Mas dá trabalho juntar as pessoas. Porque as pessoas, né, pensam que carnaval é só brincar, mas para você poder brincar, tem que trabalhar um bocado antes de brincar. Custa caro, dá trabalho, não tem incentivo, a prefeitura vai lhe empurrar para longe. Pois é. Mas se você acredita nisso, se isso faz parte de quem você invista. No sábado passado, a gente conseguiu fazer uma brincadeira, uma prévia que foi bem interessante, porque foi a Empatando Tua Vista, junto com outras agremiações que também debatem o direito à cidade, né? Que foi
o bloco Eu Acho É Caro, que questiona a questão da passagem, né, do transporte coletivo, né? E 2 blocos ligados ao cicloativismo, que é o Buzina Mas Não Freia, que é ligado ao pessoal da bicicletada, e o Libera Catraca, que é ligado ao pessoal da Reciclobikes. Então, assim, foi uma prévia bem politizada, né? Todo mundo falando sobre direito da cidade, seja a questão da locomoção, da verticalização, desses impactos todos. Você falou realmente é bem interessante porque remete a pensar que se carnaval é resistência, carnaval é militância, né? Então, Exatamente. Militância não só pela causa do bloco, mas militância, isso que você está falando, né? Pela manutenção Isso. Da tradição, né? Da tradição. Isso. A gente não pode jogar também na mão apenas do público, da prefeitura, do governo, a obrigação de manter o carnaval. Eu acho que a gente tem que ter essa obrigação de manter o carnaval de rua, sabe? Por muito tempo eu achei pouco desfilava em Recife também, porque boa parte, eu sou de Recife, boa parte de quem faz o bloco também é de Recife. Mas assim, a gente hoje tem consciência que o bloco é de Olinda, a gente faz a nossa parte em Olinda. Outros blocos têm que surgir aqui, outros blocos têm que buscar isso. Não só o Galo da Madrugada, não só blocos pequenos da periferia. E ainda dentro dessa questão de militância, tem uma parte complicada, polêmica disso, né? Difícil. Eu tava lembrando, faz mais ou menos uns 2 anos, né? Que o Empatando recebeu uma visita surpresa nas vésperas de carnaval. Ia lembrar. Na verdade, foi no sábado de carnaval, né? A gente, em 2016 e 2017, a gente não conseguiu brincar o Galo da Madrugada. Porque a gente já tinha uma tradição de 2 anos, né? 2014, 2015, de empatar o café da manhã do governador. Né? E que não era nada demais. Chegava a gente lá com aquelas 6, 7, 8 torres e passava na frente ali e tal, fazia umas fotos e acabou. Mais ou menos como eles fazem com os prédios altos, Isso, quando a gente né? vai tomar banho de mar. Mas acontece que acredito que em razão do filme, né, o Novo Apocalipse Recife, acho que o prefeito ficou mais chateado do que o normal e tentou reprimir a nossa saída. Então, em 2016, a DIRCOM tentou aprender nossas fantasias. Aí, por sorte nossa, uma das integrantes da troça é da DIRCOM. Né? Então, ela resolveu, chegou lá, botou moral e impediu que a coisa acontecesse. Mas a gente, assim, demorou tanto tempo que a gente perdeu o time de poder empatar o café da manhã. Já estava perto da hora do almoço. Em 2017, quando nós estávamos nos organizando para sair, a gente estava montando ainda as fantasias, aí chegou uma viatura da polícia com um major e mais 3 policiais. E a gente ficou assim, achando até que era uma brincadeira, assim, não é possível que vieram prender a gente, né? Mas vieram, de fato, aprenderam as nossas máscaras e os nossos dinheiros falsos, né? Nossas propinas, né? E aprenderam algumas torres. E quando a gente estava tentando atravessar, depois que foram embora, a gente foi tentar atravessar a ponte e vieram, aprenderam de novo o estandarte e mais outra torre. E assim, isso acabou dando uma repercussão à troça muito maior do que se a gente tivesse saído e chegado lá para empatar o café da manhã do governador. Né? Aí no ano passado a gente conseguiu, né, graças ao nosso departamento jurídico, né, a gente conseguiu um habeas corpus preventivo, né, garantindo, né, um salvo-conduto, garantindo que a troça possa desfilar e brincar carnaval sem ser empatada pela polícia. Né? Então, desde o ano passado a gente tá andando com esses alvarás, né, pendurados nos prédios para dizer que esses prédios aqui tem alvará, não é que nem esses prédios que tem por aí que não tem documento não. Isso é meio surreal, né? Você pensar que você tem que ir atrás de um habeas corpus, ir atrás da documentação jurídica para um bloco de carnaval sair na rua. Vocês acham que... Eu não tenho lembrança, na verdade, se isso já aconteceu com alguma outra troça ou com alguma outra agremiação, né? De você ter uma represália desse jeito. Vocês sabem dizer? Não me lembro. Não me lembro. Que gerasse necessidade de um salvo-conduto, eu também desconheço. Agora, assim, repressão às expressões carnavalescas sempre existiram. Né? Só que existem de acordo com a questão muito racial, né? De território. Né? Então, assim, eu me recordo quando eu era adolescente lá em Olinda, quando a polícia chegava para fazer alguma coisa, era logo descendo o cacete, todo mundo estava no meio da rua. Né? Então, assim, a repressão ao carnaval, ela existe desde sempre, né? Porque o carnaval é esse movimento de irreverência, né? E que as pessoas, muitas vezes, até se excedem mesmo, né? Porque é aquela catarse mesmo e, né? Às vezes as pessoas se empolgam e se excedem, né? E o Estado, né? O poder público acaba vendo isso sempre como uma forma de... Afronta, né? Eu tava falando isso, na verdade, para perguntar se vocês acham que um dos
medos que circulam esse governo conservador que a gente está vivendo é o da censura, né? A gente já tem tido casos concretos de censura que tem acontecido. Vocês acham que isso é uma coisa que pode atingir o carnaval? Né, da gente ter um carnaval mais... Bruno, eu prefiro acreditar que a gente não vai chegar nesse nível. Até porque dá para ver que tem profissionais muito bons de comunicação envolvidos com esse governo. E como o nosso amigo aqui relatou, isso só chama mais atenção para o quanto eles são conservadores e o quanto é burro esse tipo de atitude, sabe? Então eu prefiro acreditar que não. Mas tudo é possível, né? Pois é. E assim, vocês falando isso, eu fiquei pensando no Carnaval do Centro do Recife mesmo. Né? Que o Carnaval da Negrada é sempre... O ano passado ele botou as escolas de samba lá no final, não sei de que... Da Dança de Barreto ali, né? E aí o pessoal não ia, né? E esconde o nosso caboclinho, a nossa escola de samba, os ursos, né? E quem vem de fora só vai ver o Marco Zero. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o Carnaval seja mostrado para todo mundo. Eu diria assim que gostaria muito de não acreditar que isso não vai acontecer, mas na realidade isso já está acontecendo. Né? No Rio de Janeiro, um carnavalesco foi demitido da escola por conta, né, de uma determinada alegoria que faria referência ao governo. Né? E houve uma determinação lá do Crivella, né? E o carnavalesco foi demitido. O Tuiuti, quando foi fazer o desfile da campeã, né, no ano retrasado, se eu não estou enganado, né? Ainda sob o governo anterior, o governo golpista do Temer, o Vampirão teve que desfilar sem a faixa presidencial porque foi censurado. Né? Então, assim, a censura, né, ela certamente vai acontecer. Agora, o tamanho da sua visibilidade é que vai determinar também se a censura vai alcançar ou não. Se você não for visível, ninguém vai ver, ninguém vai poder censurar. Eu vou chamar um rápido intervalo aqui e daqui a pouco a gente volta com o programa Fora da Curva. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta, o bloco Terra à Vista agita o bairro da Boa Vista a partir da 1 da tarde. A concentração acontece no Espaço Casarão, na Rua da Santa Cruz. O evento pretende sair pelas ruas do Recife com energia e animação para lutar por uma cidade que pertence a todos. O evento é gratuito. Nesta sexta de carnaval tem baile infantil do Paradorzinho, com shows de palavra cantada, banda lelê e as sambadeiras a partir das 4 da tarde no Parador, que fica no bairro do Recife. O evento conta com lanchinhos saudáveis, fraldário e cantinho para a amamentação. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com.br. Universitária FM, Agenda Cultural. Na 99.9, o tema é frevo o ano todo. Das 2 da tarde da sexta-feira, à madrugada da quarta-feira de cinzas, mais de 1000 frevos no ar. É frevo até quarta-feira, zoeira, ia, ia. Universitária FM, nossa rádio pública. Amor, Henrique, acorda. Já são 3 da tarde, está na hora de votar. Nossa, já tá na hora de votar de novo. Já, amor, levanta e vai. Depois você dorme outra vez. Ótimo, amor. Agora pode voltar a dormir. Na próxima eleição, te acordo de novo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe os candidatos eleitos para que as promessas feitas sejam cumpridas. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever seu com a democracia. Justiça Eleitoral. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta aqui com o programa Fora da Curva na Rádio Universitária. Hoje eu estou com o Fernando Ribamar da Troça, empatando tua vista. Né? Da outra vez eu falei bloco. Com o Tiago Marinho do
Eu Acho É Pouco, e com Edicleia do Sou Gorda, Mas Eu Pulo. E aí eu queria saber se vocês conseguem também ajudar a atualizar os ouvintes da gente, né? Vocês três representam agremiações específicas. Que outros blocos, que outras troças, que outros grupos carnavalescos a gente consegue lembrar aqui da cidade que tem essa relação forte com uma causa, com uma política, parecido com a história de vocês? Eu sei que tem, por exemplo, o Vaca Profana, né? Isso. Que também tem outros... Tem o Essa Fada. Essa Fada. Eu acho que... Não sei se vai sair esse ano. Era o nome da brincadeira das meninas. Das meninas lésbicas. Era... Acabou também. Acabou, não foi? Era... Esqueci. Pois é. Você quer Mulher com Mulher na Praça do Jacaré. Esqueci como é o nome agora da agremiação, mas era muito bom também. Era também. E acho assim que, na real, é porque fica parecendo que política só é quando a gente, né, defende, faz uma pauta específica ou trata sobre eleição. Né? Mas eu acho que todo caboclinho que tá na rua, né, acho que toda a tribo de índio que tá na rua, né, toda a foché, é uma resistência sim, é uma resistência política, porque existir é resistir, né? Assim, você colocar... Existia ainda uma memória, né? Uma expressão cultural que diz que os índios existem, né? Que se manifestam, né? Que diz que os caboclos, né, do Maracatu se manifestam e assim por diante. É uma atuação política também. Ou Vai ou Racha, né? O Vai ou Racha, isso. Eva Duarte, que tá ouvindo a gente aqui, lembrou aqui na nossa página do Facebook. Beijo, Eva. Aliás, lembrando aos ouvintes, né, da Rádio Universitária, que a gente tem a transmissão ao vivo pelo Facebook, na página facebook.com/99universitária, e também na nossa página, que é facebook.com/programa Fora da Curva. Lá você pode também mandar perguntas, fazer comentários. A gente já tem várias pessoas aqui assistindo e conversando aqui entre si sobre o programa de hoje. Passou aqui, inclusive, o Fábio Passadisco, que é também uma história de resistência no contexto do carnaval, né? Que ele tem um dos principais pontos de venda de disco de frevo, de música de carnaval da cidade. Mas, seguindo aqui a conversa da gente, Tiago, você estava falando que o Acho É Pouco está lançando um livro, né? Tu podia dizer o que é esse livro, qual é a história dele? Uma das coisas que essa nova guarda, que já nem é mais tão nova assim, identificou quando assumiu o bloco, é que a gente não tem muito a memória do bloco. A gente, como qualquer outro bloco de carnaval, foi ano a ano se preocupando muito mais com o carnaval do que guardar isso e registrar isso. E aí a gente começou a tentar organizar isso de alguma forma. Essa luta não é recente. Para você ter uma ideia, a nossa primeira tentativa séria, digamos assim, foi gravar o carnaval de 30 anos do bloco. Hoje, esse ano é o 42, o nosso desfile número 42. Então, quer dizer, há 12 anos atrás a gente já estava tentando fazer alguns registros. Um filme, inclusive, que a gente disponibilizou no YouTube essa semana. Pela primeira vez, eu vi o filme completo dessa vez, apesar de ter ajudado a resgatar ele e tal. Mas só vi agora completo essa semana. E aí, em 2015, a gente conseguiu, com o apoio do Fucultura, realizar uma pesquisa feita pela antropóloga Júlia Morim e pela jornalista Luciana Veras, de começar a resgatar um pouco dessa história do bloco, assim, quais foram as camisas, como começou, de onde veio o nome. E aos poucos a gente foi fazendo essas entrevistas. Isso se tornou primeiro uma pesquisa e aí agora a gente transformou em um livro. E aí eu acho que isso é um primeiro passo para a gente guardar isso como memória também. Esse livro, ele conta desde o nascimento do bloco em 1977 até agora o baile aberto em 2019. Então, quer dizer, a gente já tem um pedaço grande da nossa história aí registrado, mas óbvio, a gente acabou de receber uma camisa aqui que ninguém sabe qual é o ano e ninguém nunca tinha visto. Mas olha, o livro está lindo, viu? E como é que se encontra o livro? A gente teve uma tiragem super pequena agora, que tem a ver com nossa contrapartida com o Fucultura, que foram 1.000 exemplares. A maioria desses exemplares vão ser distribuídos para bibliotecas públicas e escolas. Então a gente vai ficar com poucos livros à venda. Talvez a gente venda na nossa sede durante o carnaval, mas provavelmente a gente vai focar na venda do livro pós-carnaval.
é uma grande chance a gente vender online e uma grande chance a gente fazer uma nova tiragem. Então, o ideal é seguir a gente e acompanhar e perguntar ali pelas redes sociais mesmo, que a gente vai orientando. Tá. Aproveitar que chegaram outros nomes de blocos aqui, né? Bloco da Ursene. Sim. Também do encontro de blocos de resistência no Fortinho do Queijo. Né? E tem o bloco do MST, né? Tem o bloco da Reforma Urbana, que sai hoje, né? O Terra Vista, né? Sai agora, concentração às 13 horas lá na sede da Habitat. Tem o bloco do MST, o bloco do MTST. Né? Então, assim, são várias, né, agremiações de resistência. Vocês acham que isso, esse... É lógico, eu acho que você colocou muito bem essa questão, né? De quando todo caboclinho que está na rua, existem várias outras formas de se manifestar politicamente em torno da ideia do carnaval. Mas, principalmente, acho que pegando o caso do Empatando Tua Vista, vocês acham que essa relação de transformar uma pauta da cidade, uma questão, também numa coisa de carnaval, funciona como uma estratégia para politizar mais também as pessoas, né? Para politizar, de repente, um público mais jovem, de se tornar mais consciente em relação a... Eu acho que sim, porque assim, as pessoas em geral no carnaval estão mais abertas a novas experiências, né? Estão mais dispostas a perceber o novo, a escutar o outro, a ver o que é que o outro está dizendo, diferentemente do resto do ano, em que as pessoas em geral estão mais, né, fechadas nos seus próprios círculos, nos seus próprios mundos, né? Então no carnaval você consegue problematizar uma série de coisas. Né? E a experiência, como eu falei, a nossa troça ela é quase uma performance, né? Porque é uma experiência sensorial de você estar sem conseguir enxergar, porque tem prismas de tecido na sua frente, né? De você ser de repente cercado de prédios e se sentir numa encruzilhada, num rosarinho, né? Como quando você vai chegando ali e olha para cima e só vê prédio, não consegue ver céu, né? Então é uma forma, né, de você fazer essa experiência chegar nas pessoas, e as pessoas estão mais abertas realmente também para poder experimentar, né? Então acho que o carnaval propicia isso daí realmente. Para mim, sem dúvida nenhuma, a camisa desse ano da gente, o objetivo é exatamente esse, tanto é que a gente traz todas as bandeiras, a gente tentou reunir ali todas as nossas principais bandeiras para esse ano, afirmando quem somos e por que estamos na rua, por que fazemos carnaval. E no caso de vocês, acho que também isso deve acontecer, né? A gente vai sair terça-feira de carnaval. Um carnaval comunitário, né? Das pessoas, das senhorinhas, né? Anda bem devagarzinho. Tem pessoas com deficiência, então a gente faz o nosso carnaval na comunidade, com tranquilidade, sem empurra, sem medo de sair nenhuma briga. Então a gente tá lá fazendo nossa reivindicação, nossa resistência na comunidade, muito tranquilo, né? E convidando também as pessoas da comunidade, que a gente também faz porta a porta, chamando, né, as pessoas para dizendo que tá saindo, bota o carro de som. Então é isso. Nosso carnaval é bem tranquilizinho. Mas você vê também que um público mais jovem começa a se conscientizar mais. Porque a gente está na comunidade já há 20 anos, né? Na comunidade não. O grupo aqui já fez 20 anos. E a gente faz esse trabalho de formiguinha na comunidade. Né? Qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente passa carro de som, bota faixa, divulga para a comunidade. Então também tem um público do grupo é de 17 a 74 anos. Então, né, tem uma diversidade de mulheres que participa também. Eu iria além. Eu acho que os mais jovens, eles já trazem novas bandeiras. São avanços das bandeiras que a gente traz, sabe? Mesmo que ainda sejam as mesmas às vezes, mas elas estão com um passo além, sabe? Já são outros questionamentos e outros espaços que são ocupados. Uma outra coisa dá um pouco de até receio, porque parece que a gente está criando um clima negativo ao carnaval, mas é uma questão que eu queria trazer, né? Também relacionada a esse novo momento que a gente está vivendo, da gente estar pela primeira vez num governo que é mais conservador, que parece ter deixado mais à vontade certas manifestações de violência, por exemplo, né? E é uma coisa que a gente percebe muito claramente na política, é que esse grupo mais conservador nunca entendeu que você está na situação, você ter um grande alvo na sua cara, né? Das pessoas cobrarem mais, das pessoas falarem mais, e parece que também nunca se percebeu que estar na situação também está nesse alvo de crítica e por aí vai. Eu estava lembrando
semana passada estava assistindo carnaval aqui na Venda do Bom Jesus, quando começou-se as várias frases que já tem se falado contra o presidente, por exemplo, né? E teve um senhor que pegou o microfone e falou que não podia fazer isso, que carnaval não era momento para fazer essas coisas. É o momento, minha gente. É o momento. Não ensina esse rapaz a brigar carnaval. Esse é o momento mesmo. Eu acho que ele vai ter que ir pra praia nesse carnaval. Vocês acham que esse é um ano que tem um pouco desse receio, assim, de ter uma resposta, de repente, um pouco mais violenta, ou de um grupo que se sinta mais confortável de estar mais violento, porque porque, afinal de contas, a gente já está no meio de um governo que é um governo militar, né? A gente tem mais militar do que civil no governo. Eu tenho a impressão de que essas ações violentas, elas ocorrem muitas vezes quando as pessoas estão sozinhas do que quando estão em grupos, sabe? Eu acho que no meio de um bloco é muito mais difícil é muito mais fácil ter uma reação contra uma reação violenta. Então, por exemplo, posso dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se alguém vem falar algo contra as nossas bandeiras, é muito mais difícil, é muito mais fácil o cara correr e a gente correr atrás dele do que ele continuar ali sozinho, brigando contra todo mundo. O problema é que essas pessoas são covardes muitas vezes. E aí essas reações acontecem quando a gente tá voltando para casa, quando a gente tá indo pra festa. E aí, assim, a gente tem que se cuidar, sim. Por isso, quando a gente brinca de ninguém solta a mão ninguém, isso é real. A gente precisa, de fato, estar entre amigos. Exato. Eu acho também que essa questão da possibilidade da violência oficial, né, vamos dizer assim, ou da violência respaldada, né, pelo discurso oficial, né, é concreto, mas é como o Thiago falou, assim, se a gente tá junto, se a gente tá numa agremiação, dificilmente isso vai acontecer. Né? Porque, justamente, o poder da multidão, né? O poder da gente estar junto. Mas a gente tem que se cuidar e tem que ter, né, ficar ligado. Né? Quem sabe, para o ano, a gente vai ter que sair com os capoeiristas da frente também, para poder, né, abrir os caminhos e garantir que a troça vai, né? Mas eu prefiro acreditar que o carnaval é feito de amor. E mesmo as diferenças, mesmo o velhinho que vai lá reclamar, ele tem espaço no carnaval e ele vai poder brincar do mesmo jeito como qualquer outro. Essa questão eu acho que esse é um contraponto muito importante, né, no fim das contas, né? A gente tá falando de resistência, de militância, mas a gente tá falando de festa, né? Então é um espaço que inevitavelmente vai tentar sempre ser acolhedor, né? E aí, pensando nessa questão do acolhimento, né, eu queria trazer uma coisa que estava numa resposta que você deu, né? Eu falei eu tinha perguntado se a gente estava hoje num carnaval que era mais consciente, aí você lembrou também de grupos de pessoas trans, né, de outras bandeiras LGBT. Vocês acham que essa característica que a gente tem do nosso carnaval de rua, né, do carnaval de Recife e Olinda, esse ano se tornou a gente pode dizer que é um carnaval mais acolhedor a esses grupos que sempre se sentiram mais desconfortáveis de estar no carnaval? Eu acredito que sim, né? Porque são um grupo que não tinha, né, um espaço de fugiu a palavra agora. Mas assim, eu acho que o carnaval ele veio para agregar essas pessoas, né? E com grupos de resistências que tem não só nas periferias, mas tem outros grupos, né, de gays, lésbicas, né, que fortalece essas pessoas. Com certeza eu me perdi, porque o raciocínio veio e foi-se embora. Mas assim, eu acho que esse é um carnaval de consciência, de amor, né? De as pessoas estar mais juntas, nunca estar sozinha, né? Principalmente as mulheres, né? Os gays, nunca estar só em certos lugares que sabe que vai ser oprimido por quem tiver naquela ânsia de fazer a opressão com os outros, né? Então esse é o momento de estar de mão dada mesmo. Não, eu queria juntar as tuas duas perguntas e eu acho que a resposta também.
Eu acho que a gente ganhou mais espaço. É uma pena que a gente ainda esteja falando disso. Se a gente estivesse voltando ali para o começo, na década de 70, no começo do bloco, a gente estaria falando disso e a gente está de novo falando disso 40 anos depois. Mas sim, a gente tem mais espaço hoje, a gente tem mais liberdade e a gente pode se expressar da forma que a gente quiser. Que bom. Que bom que a gente já evoluiu. Que bom que a gente começa a falar de trans, que a gente nem falava até um pouquíssimo tempo atrás, né? A gente falava sempre colocando como... Olha a cabeleira do Zezé. Exatamente. Mas eu espero que quem esteja ouvindo a gente possa entender que o carnaval também é uma forma de se expressar e que acolha isso com um pouco de olhar carinhoso, assim, se coloque um pouco no lugar do outro, sabe? Eu acho que isso faz uma grande diferença. E acaba também sendo dentro disso que você está falando aí, uma oportunidade da gente trabalhar questões de empatia, né? Exatamente. Eu acho que o carnaval destrava um pouco mais a nossa empatia justamente por esse clima de festa, né? Exatamente. Da gente estar E mostrar que às vezes a gente somos iguais, né? A gente quer as mesmas coisas. A gente E às até vezes só não fala retomando igual. aquela tua pergunta anterior sobre a questão da conscientização, da problematização das questões, justamente o carnaval, né, oportuniza essas coisas, né? De você poder problematizar, certo? E aí, é trans, não é trans, é cis, é hétero, é homo, enfim, né? São oportunidades que você tem que conversar com pessoas sobre essa questão. Isso normalmente não tem. Né? Eu não vou poder falar sobre o acolhimento dessas pessoas, porque, né, eu não estou nesse local, então não tenho como dizer. Mas, assim, a oportunidade de discutir a questão, eu acho que o carnaval oportuniza isso aí muito bem. Né? Você tem, por exemplo, você pode debater monopólio. Né? Esse ano não vai ter monopólio da cerveja em Olinda, porque as licitações foram desertas. Mas, assim, você tinha muita oportunidade de debater no carnaval. Como é que no ano todinho o bar de Peneira pode vender a cerveja que ele quiser e no carnaval só pode vender Skol? Como é que é esse negócio? Né? Então, assim, você tem muita oportunidade de debater temas importantes que geralmente passam batidos porque são longe da nossa vida, né? E uma outra coisa que já pincelou aqui na conversa da gente é em relação ao repertório, né? Afinal de contas, o carnaval é sempre marcado por música. Isso é um cuidado que vocês, nas troças, nos blocos que vocês estão à frente hoje, vocês têm, né? De filtrar o repertório, porque como a gente estava comentando, as músicas de antigamente, hoje em dia, a gente já escuta com o pé atrás e já reflete diferente sobre elas. Exatamente. Né? Como é que vocês eu acho trabalham pouco isso? aposentou há uns 2 anos a Nega Maluca, que era pra mim um símbolo importante do bloco, porque quando eu fui pela primeira vez ao bloco, eu brincava com a Nega Maluca, mas a gente começou a ver que aquilo ali era extremamente preconceituoso e não fazia mais sentido nenhum fazer parte. Assim como várias músicas que a gente hoje já não toca e nem permite que sejam tocadas. E aí a gente, graças a Deus, tem dois grupos de músicos extremamente engajados nas nossas causas. E aí permite isso. E a gente também faz um trabalho junto com os seguranças, que é muito difícil, porque muda todos os anos, mas de conscientização, de explicar quem tá ali brincando e que tá brincando. O objetivo é esse. Então vai ver homem com homem se beijando, vai ver mulher com mulher se beijando e respeite. Sabe? Eu acho que a gente faz a nossa parte dessa forma. A troça, empatando tua vista, é uma troça parasita. A gente teve orquestra pela primeira vez agora nessa prévia do sábado. A gente nunca teve orquestra, a gente não bota som, a gente empata os outros. Então a gente não tem como controlar muito o que é tocado, né? A não ser se for vaiando ou questionando. Mas essa problematização nessa questão do que ouvir é muito importante, né? A gente ir tomando consciência dos nossos preconceitos, né? Que às vezes estão bem naturalizados e não são naturais de jeito nenhum. O bloco da gente, ele sai com a orquestra, né? Um carrinho de som, a gente falando na questão do racismo, do preconceito, da gordofobia, do estereotipo. É assim que a gente sai na comunidade. A gente tá com um comentário aqui de um ouvinte, que é o Paulo Peterson, que eu acho que costura um pouco dessa conversa da gente. Ele é de Custódia, né? E aí ele tá falando que lá não tem mais carnaval e que praticamente só tem festa de baile funk com paredões. Olha aí, é a sua oportunidade de começar o carnaval de Custódia. Exatamente, né? Paulo, crie a sua troça, o seu bloco, a sua escola de samba, seja lá o que for, e bota na rua. A gente tem exemplos bonitos assim no interior do estado de gente que começou assim, uma brincadeira com a família, com os amigos e virou símbolos importantes do nosso carnaval. Um grupo de amigos, né? Que acho que também está muito conectado com a história de vocês, né? Que é um bloco que trabalha a comunidade, né? Sim. Que trabalha aquele espaço ali, né? E aí
É isso que eu tava falando do costurar, né? Porque pega a ideia da resistência, da militância para além da festa, mas também do espaço. Talvez os blocos maiores tenham que começar a pensar já a formação, né, desses blocos menores como uma forma de enfim, incentivo, né? A gente esse ano não fez isso, mas nos anos anteriores, em especial no ano passado, nós fizemos oficinas para que as pessoas que quiserem fazer suas próprias torres e replicar essa brincadeira em qualquer outro lugar, fiquem, né, se sintam empoderadas e possam fazer isso também. Porque, enfim, o problema não é só nosso, a gente sabe, inclusive, o que aconteceu em Salvador, né? O pessoal, uma pessoa, um grupo de pessoas lá em Salvador que viu a nossa troça na internet e fez uma torre semelhante para poder debater a construção de um prédio lá na Barra, né? Que era, inclusive, parece que do GEDEL. O terreno e tal. Então, ele ia pra praia ficar fazendo sombra nas pessoas que estavam na praia, né? E a pessoa assim, meu irmão, qual é? Então, é isso aí, eu vou fazer um prédio aqui enorme e vai ficar sobre vocês a praia toda. E aí vocês vão deixar, né? Então, essa aí vai aí como inspiração pro nosso amigo lá de Custódia para pensar em... Também queria contar uma história que eu acho que é marcante. Esse tempo de resistência, ele também nos ajuda a nos unir. E aí, eu acho que nesse último ano, o Acha Pouco, junto com vários outros blocos de Olinda, a gente está muito mais próximo do que a gente estava, sei lá, 10 anos atrás. Então, posso até citar alguns. Macuca, a gente está muito mais perto, o Elefante, o Pitobeira, e vários outros blocos que ajudaram, por exemplo, a gente que fazia um desfile de rua contra o atual governo ainda durante o período de eleição, que foi o Amor em Bloco. E que acho que esse é um pouco o nosso papel também, não apenas criar novos blocos, mas fortalecer aqueles que já existem, sabe? Acho que é importante a gente falar disso, porque isso é bom, é saudável para o nosso carnaval. O Paulo, ele até mandou já uma réplica aqui, a conversa da gente, que ele falou que tem um bloco lá chamado Ninguém Quer Nós, apenas com frevo, né? É um bloco que faz o diferencial e também tem também tem um foco de resistência lá, isso né? aí, parabéns. Massa. Você tocou num outro ponto importante, que é essa proximidade entre esses outros blocos, né? Então, você acha que hoje a gente está num momento mais... Eu acho que essa eleição ajudou. Deu passos importantes para isso, sabe? Mas é isso, a gente ainda não tem uma proximidade, mesmo com a periferia, não vou nem falar com a periferia de Recife, mas a periferia de Olinda, a gente ainda não é tão próximo. Acho que a gente tem que dar novos passos, acho que a gente tem que se fortalecer enquanto grupo que acredita na cultura, que acredita no carnaval, no carnaval de rua, etc. A gente tá falando dessa coisa de um conservadorismo em torno do carnaval pautado por esse governo federal, mas em Olinda se ensaiou um pouco um carnaval mais conservador de uns 2 anos para cá, né? Até se falou da criação de um polo gospel, né? Mas para vocês que estão lá em Olinda, isso afetou de alguma forma ou não? Eu acho que sempre afeta, né? Até pelo discurso, etc. Mas, assim, de novo, a gente está numa bolha. Só um ponto, não se o polo gospel afeta. Não, certo. Não, mas eu acho que o discurso. Acho que a forma de ver o carnaval, etc. Acho que a gente sente muito essa questão dos camarotes. Essa foi uma das lutas desse ano, para evitar que a Olinda virasse um grande camarote. Mas eu acho que a nossa principal forma de mostrar que o carnaval é diferente é fazer o carnaval de rua melhor do que dos carnavais dos camarotes, sabe? De graça. Pois é, eu acho que essa questão vamos dizer assim, do conservadorismo que você falou, né? Desse viés religioso que alguns estados, algumas prefeituras vêm colocando, né? O caso em Olinda, né? E no Rio de Janeiro, né? Que são cidades que têm um carnaval muito tradicional e que têm prefeitos, né? Que são evangélicos e que tentam transferir, porque assim, não tem nada demais para você ser evangélica, né? Mas ele tenta transferir para o carnaval uma expressão religiosa, expressão cultural que não é do carnaval, né? Então, esse discurso de fato, né, impacta. Mas assim, é por isso que a gente resiste, né? A gente continua resistindo, fazendo o carnaval cada vez melhor na rua, né? E buscando mostrar às pessoas que assim, a gente tá só brincando de carnaval, não tem ninguém fazendo mal a ninguém. Exatamente. Eu acho que esse é o grande lance, assim, quando a gente consegue fazer um carnaval na paz, com muita alegria e
Pelo menos é isso que eu ensino a minha filha. Então, quando eu digo, olha pro lado e vê como tá todo mundo alegre. Isso é que importa. E assim... Pode falar. E assim, falando de camarote, né? As pessoas que vivem na comunidade, muita gente não tem nem dinheiro para vir no centro da cidade, né? E aí tira esse carnaval da comunidade para você ficar totalmente isolado. E quando chega no centro da cidade, você não tem segurança, né? Aí muita gente deixa de brincar com o carnaval, né? Porque por medo, né? Por insegurança. E isso é muito ruim, né? Para que a população deixe de se divertir. E eu estava catando aqui uma notícia só para falar com exatidão que existe... É lógico que vai existir agora essa tendência de municipalizar esses governos mais conservadores, né? Ainda não chegou aqui, ainda bem, mas eu tava catando aqui o caso do Rio de Janeiro, né? Que o prefeito Crivella pediu para que as pessoas fizessem um carnaval sem bebida, obedecendo às regras para o bem de todos, né? Mas eu estava resgatando isso, na verdade, para puxar um outro ponto que eu acho que surge dentro disso aí que você falou, né? De um processo de formação, de conscientização, de mostrar, de ver como as coisas estão, que é uma coisa recente do carnaval, que é essa coisa do controle de danos, né? Eu acho que isso é uma coisa que surge desse carnaval de resistência, né? Isso. E da disputa do discurso. Porque quando o Crivella fala não bebam, não se cedam, é cuidado. Não é caretice necessariamente. Né? Você vai beber, beba água. Né? Você vai usar alguma outra droga, esteja junto de pessoas que você confia para que possam, né, cuidar de você caso aconteça alguma coisa. Né? Você vai cheirar, não fique compartilhando canudo com o outro, porque você pode pegar uma doença. Enfim, falar claramente sobre o uso de substâncias e o que é que isso pode acarretar é importante. Né? Mas falar sem caretice, falar sem preconceito. Né? De forma clara. Beber água é importante demais, porque você não só vai diminuir a ressaca no outro dia, né? Vai se manter hidratado, né? Não vai ter uma insolação. Né? Então, Crivella podia acrescentar aí ao discurso dele, né? Essa questão da redução de danos. Só explicando para o nosso ouvinte, né, quem não está atento ao que é isso, redução de danos é uma espécie de cartilha, né, que foi criado jogando a real. Né? Olha, se você vai beber, beba desse jeito, né? Se você vai usar droga, não sendo moralista, né, mas sendo realista, né, de que existe um controle de danos. Isso, né, porque assim, o uso de substâncias é uma coisa que é cultural, né? Todo mundo sempre usou substância, seja para alterar a consciência, seja para ter prazer, né? A gente... E no carnaval isso aflora. E no carnaval ainda isso fica mais né, forte ainda, né? Mas aí é falar claramente, né? Você vai beber álcool, beba água também, né? Então, assim, a questão da redução de danos é muito importante, né? Não só com relação às substâncias, mas diversas, né? Use camisinha, né? Vai transar, use camisinha, né? E eu acho que um outro ponto interessante, acho que isso não ecoa exatamente aqui no Recife, mas eu acho que dá pra gente conectar com essa ideia de um carnaval mais consciente, mais militante, puxando essa coisa do controle de dano. Eu tava lembrando da história do ator lá, do Fábio Assunção, né? Em que parece que a gente também está se tornando mais consciente de não brincar com certas mazelas que são trazidas justamente por esse uso excessivo. Lá na tua comunidade, isso é uma coisa que vocês conversam? Isso é uma coisa que vocês tentam inserir Nas conversas, sim. Né? A gente se reúne semanalmente, né? Então, sempre tem um tema que a gente discute. Tem o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos, então a gente já levou lá para conversar com o pessoal. E aí também dá experiências, né? E aí... Tá, você vai beber, mas beba com cuidado, né? Não vai a mesma coisa do usar o preservativo, né? Os meninos e as meninas se preocuparam também com isso, né? Para não pegar... Enquanto você pega uma gravidez, ok. Mas se você pega um HIV, né? Aí você não tem cura para sempre. Então, a gente sempre conversa essas questões. Lá isso, eu acho que isso com vocês passa também por essa formação dos seguranças, né? Isso. E não só do nosso próprio folião, né? A gente tem muito essa questão de alguma forma, ir educando quem participa do bloco. Seja como folião, seja quem está trabalhando, né?
E é isso, eu acho que a gente tem que só intensificar isso quanto mais, assim, que bom que a gente está evoluindo nesses assuntos, mas a gente ainda tem muito o que falar. Eu acho que o caso do Fábio Assunção foi muito bom, foi assim, uma iluminação que ele teve mesmo, e se colocar como exemplo. Eu sou adicto, eu tenho problemas com substâncias, né, com uso compulsivo de substâncias. Isso não é um problema que só tem em Fábio Assunção, né? Muita gente tem isso daí. Tem gente que tem isso com chocolate, né? Ou com açúcar, né? O mais comum é que seja com álcool, que a gente percebe, né? Ou com o tabagismo e assim por diante. Mas a adicção é uma doença, né? É um problema. Então a gente vai ficar tirando onda e fazendo graça com a doença de alguém, né? Então, assim, foi muito bom essa postura dele, né? Possibilitou que esse debate fosse mais claro, né? E assim, a gente procura fazer na Troça essa discussão sempre, porque todo mundo, praticamente todos os integrantes da Troça também participam da Marcha da Maconha. E na preparação e na condução da Marcha da Maconha, esse debate da redução de danos é um debate muito forte, porque, né, uma grande parte das pessoas que constroem a Marcha da Maconha ou é agente de redução de danos, né, de maneira profissional ou de maneira militante. Né? Então a gente procura realmente fazer cartilhas orientando sobre o que fazer, né, para poder utilizar essa ou aquela substância, né, de uma maneira que você se sinta mais segura, né, que você não vá necessariamente, né, ficar de graça e, enfim, perder o carnaval ou, né, acabar tendo algum problema. O nosso tempo está encerrando, né? Tem alguma consideração final que vocês queiram deixar aí? Brinquem o carnaval, com bastante alegria e sem violência. O Galo já está de pé, né? Já é oficialmente carnaval há 6 meses, mas hoje começando oficialmente. E aí a gente encerra o programa de hoje. Queria agradecer bastante a participação de vocês, né? Edicléia, Tiago, Fernando. Lembrar que o programa tem reprise às 21 horas, né, aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire, mas que os nossos programas seguem disponíveis no YouTube, no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/programa Fora da Curva, e também na nossa página do Facebook, né? E lá você também encontra todo o histórico de programas que a gente vem apresentando, né? Ontem a gente teve um programa muito bom também sobre essa questão da camarotização, né, do Carnaval de Olinda, né, uma das polêmicas que sempre circula a cidade. O programa de hoje teve produção de Ed Rodrigues, que também está aqui no estúdio cuidando das nossas redes sociais, junto com Luana Farias, locução e roteiro meu, de Bruno Nogueira, e trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa sexta-feira, um bom carnaval para todo mundo. É isso aí. Obrigado, Bruno. Bom carnaval para todo mundo. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.